Resolução número 4, de 30 de maio de 2016. Dispõe sobre as diretrizes operacionais nacionais para remissão de pena pelo estudo de pessoas em privação de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na linhas do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 4.024/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131/95, com base nos artigos 6º, 205 e 208 da Constituição Federal, nos artigos 2º, 37 a 42 e 80 da Lei nº 9.394/96, nos artigos 126 a 129 da Lei nº 7.210/84, nas resoluções CNE/CEB número 2/2010, número 3/2010, número 6/2012 e número 1/2016, e com fundamento no parecer CNE/CEB número 5/2015, homologado por despacho do Ministro da Educação, publicado no DOU de 11 de maio de 2016, resolvem. Artigo 1º. Esta resolução estabelece diretrizes operacionais nacionais para a oferta de educação de jovens e adultos, EJA, de educação profissional técnica de nível médio e respectivos itinerários formativos, a partir de cursos de qualificação profissional das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, para fins de remissão de pena pelo estudo, de acordo com o disposto na Lei nº 7.210/84. Artigo 2º. As ações educativas em contexto de privação de liberdade para fins de remissão de pena pelo estudo devem obedecer à legislação e às normas educacionais vigentes no país, bem como ao estabelecido na Lei nº 7.210/84, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil, no âmbito das políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino, e são extensivas aos presos provisórios, condenados e aqueles que cumprem medidas de segurança. Artigo 3º. A oferta de programas de educação de jovens e adultos, e de qualificação profissional e correspondentes itinerários formativos, até a conclusão da educação profissional técnica de nível médio, para fins de remissão de pena em estabelecimentos penais, pode ocorrer nas modalidades de ensino presencial, ou de educação à distância, ou mesmo da combinação de ambas, devidamente supervisionadas por seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A oferta de programas de educação de jovens e adultos inclui desde os programas de alfabetização até a conclusão de cursos de ensino médio e educação profissional. Parágrafo 2º. A oferta prevista no caput deste artigo é de atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal, por meio da respectiva Secretaria de Educação ou órgão equivalente, e deve ser realizada em articulação com os órgãos responsáveis pela administração penitenciária, exceto nas penitenciárias federais, cujos programas educacionais estarão sob a responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Justiça, podendo para tanto celebrar convênios ou acordos de cooperação técnica com estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 4º. Para remissão de pena pelo estudo, serão observadas as seguintes diretrizes operacionais. Inciso 1º. O cumprimento da Estratégia 9.8 da Meta 9 do Plano Nacional de Educação quanto à oferta de educação de jovens e adultos nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, às pessoas privadas de liberdade, em todos os estabelecimentos penais. Inciso 2º. O envolvimento da comunidade e familiares dos indivíduos em situação de privação de liberdade e atendimento diferenciado de acordo com as especificidades de cada medida ou regime prisional, as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, raça, etnia, credo, idade e condição social da população atendida. Inciso 3º. A possibilidade de ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais e a programas que funcionam fora dos estabelecimentos penais.
Inciso 4º. O desenvolvimento de políticas públicas de elevação de escolaridade associada à qualificação profissional para o trabalho. Inciso 5º. A organização curricular que objetive atender às peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da população carcerária, levando em consideração a flexibilidade prevista no artigo 23 da Lei nº 9.394/96. Inciso 6º. A criação de mecanismos que possibilitem serem computadas as horas destinadas à frequência e aos estudos devidamente acompanhados e documentados. Inciso 7º. A criação de possibilidades de oferta de programas educacionais flexíveis, orientados para a modalidade de educação à distância, para a qual o sistema prisional deve contar com plataforma tecnológica compatível com os cursos ofertados, tanto de educação de jovens e adultos quanto de educação profissional. Artigo 5º. Visando a institucionalização de mecanismos de informação sobre educação em espaços de privação de liberdade, com vistas à remissão de pena com a necessária transparência e controle social, os órgãos responsáveis pela educação em sistema prisional nos Estados e no Distrito Federal deverão: Inciso 1º. Tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as ações realizadas para a oferta de programas de educação de jovens e adultos, e de educação profissional, para fins de remissão de pena, em cada estabelecimento penal sob sua responsabilidade. Inciso 2º. Promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional nos Estados e no Distrito Federal, programas e projetos de fomento à pesquisa, produção de documentos e publicações, e a organização de campanhas sobre o valor da educação em espaços de privação de liberdade, as vantagens do Estatuto de Remissão de Pena para as pessoas privadas de liberdades, que se dediquem à promoção da elevação do nível de sua escolaridade, de inegável relevância para a sociedade beneficiada por essa ação educacional. Inciso 3º. Programar, nos estabelecimentos penais, estratégias de divulgação das ações de educação para os internos, com remissão de pena, incluindo-se chamadas públicas periódicas destinadas a matrículas, bem como processos de divulgação dos resultados à sociedade. Artigo 6º. A gestão educacional no contexto prisional, para fins de remissão de pena, deverá promover parcerias com diferentes esferas e áreas de governo, bem como com universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e organizações da sociedade civil para formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação de jovens e adultos, e de educação profissional a cidadãos em situação de privação de liberdade, incluindo os prisioneiros provisórios, condenados e aqueles que cumprem medidas de segurança. Artigo 7º. As autoridades responsáveis pela política de execução penal nos Estados e no Distrito Federal deverão, conforme previsto nas resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados à promoção de atividades educacionais desenvolvidas para fins de remissão de pena, integrando-as às rotinas dos respectivos estabelecimentos penais, atendendo às exigências desta resolução. Artigo 8º. A oferta de educação profissional nos estabelecimentos penais, para fins de remissão de pena, deverá seguir as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, tanto em relação ao ensino presencial quanto à educação à distância, inclusive aquelas relacionadas ao estágio profissional supervisionado, em regime de parceria com organizações concedentes de campo de estágio. Parágrafo único. Compete às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos órgãos próprios do Ministério da Educação, no caso dos presídios federais, o exercício da devida supervisão dessas atividades educacionais, verificando suas condições técnicas e tecnológicas de funcionamento com a necessária qualidade. Artigo 9º. Educadores, gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais no desenvolvimento de ações educativas com a finalidade específica de promoção da remissão de pena, deverão ter acesso a programas destinados à sua formação inicial e continuada, que levem em consideração as especificidades da política de execução penal praticada. Parágrafo 1º.
os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais do magistério, devidamente habilitados e com remuneração compatível com as especificidades da função. Parágrafo 2º. Pessoas privadas de liberdade ou internadas, desde que possuam perfis adequados e recebam preparação especial, poderão atuar em apoio ao profissional da educação, auxiliando no processo educativo para fins de remissão de pena, beneficiando-se, neste caso, do Estatuto da Remissão de Pena pelo Trabalho. Parágrafo 3º. No âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, ou similar, as pessoas que atuarem como voluntários nos processos de alfabetização poderão exercer diretamente suas atividades educacionais, de acordo com a organização e orientação dada ao programa, fazendo jus ainda, no caso daquelas pessoas privadas de liberdade no sistema prisional brasileiro, ao correspondente benefício da remissão de pena pelo trabalho, nos termos regulamentares. Artigo 10. O planejamento das ações educativas em espaços prisionais para fins de remissão de pena poderá contemplar, além das atividades de educação formal e não formal, o ensino individualizado e a educação para o trabalho, inclusive na modalidade de educação à distância, conforme previsto em normas deste Conselho Nacional de Educação. Artigo 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.